Você provavelmente já deve ter ouvido falar no anjo da morte. Não se sabe ao certo quem de fato é esse anjo, seu nome ou sua aparência. O que existem são crenças de diversas tradições religiosas sobre quem seria o anjo encarregado de separar a alma do corpo físico. E esse é o tema de hoje no canal. Os anjos são seres criados por Deus antes da fundação do mundo. Eles são seres invisíveis, espirituais e não se sabe ao certo o número de anjos existentes no universo. A Bíblia não indica o momento de sua criação, nem as circunstâncias em que foram criados. No entanto, fala às vezes de suas ações diretas na história da salvação e nos destinos da humanidade. Os anjos são divididos em hierarquias. E no topo da hierarquia dos anjos estão os arcanjos, dos quais Miguel é o único que é explicitamente chamado de arcanjo na Bíblia. Segundo o livro de Enoque, Miguel, Gabriel e Rafael, além de outros em um total de 7, formam o número exato de arcanjos existentes no universo. Esses seres exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são seres independentes nessas atividades, pois os fazem dentro dos limites a que foram criados. Nenhum deles foram criados por acaso, e cada um exerce uma função importante na criação de Deus. Porém, conheceremos em especial um anjo com uma missão importantíssima no universo: recolher as almas daqueles que estão prestes a deixar o mundo dos vivos, o dito anjo da morte, que segundo crenças seria também um arcanjo. Primeiramente, o arcanjo Azrael é retratado em várias religiões e mitologias como o anjo da morte. Apesar disso, não significa que seja mau. Em vários registros, ele é responsável por ajudar os mortos e, inclusive, é o significado de seu nome. O nome Azrael significa o ajudador de Deus ou quem ajuda a Deus. Ainda que seja chamado de Anjo da Morte, o título também já foi relacionado a outros anjos como Metatron, Abaddon e Samael. O nome Azrael indica uma origem hebraica, e evidências arqueológicas encontradas em assentamentos judaicos na Mesopotâmia confirmam que foi realmente usado em textos de encantamentos aramaicos no século VII. No entanto, como o texto lista apenas nomes, não pode ser determinado se Azrael estava associado à morte antes do advento do Islã. Após o surgimento do islamismo, o nome Azrael tornou-se tanto popular na literatura judaica quanto na islâmica, bem como no folclore. O nome escrito Israel aparece na versão etíope do Apocalipse de Pedro, datado do século XVI, como um anjo do inferno que vinga aqueles que foram injustiçados durante a vida. De acordo com a tradição muçulmana, 40 dias antes da morte de uma pessoa se aproximar, Deus deixa cair uma folha de uma árvore abaixo do trono celestial, na qual Azrael lê o nome da pessoa que deve levar consigo. A Sura 32:11 menciona um anjo da morte identificado como Azrael. Outros versículos do Alcorão referem-se a uma multidão de anjos da morte, e de acordo com a exegese, esses versos referem-se a anjos menores da morte que são subordinados a Azrael, que ajudam o arcanjo no cumprimento do seu dever. Por vezes, Azrael é confundido com o anjo caído Azazel, pela semelhança no nome. Entretanto, não é o caso. Azazel é um e Azrael é outro. Segundo a crença popular, a habitação do arcanjo Azrael está localizada no terceiro céu. Nos textos do Alcorão, o anjo é chamado de Malak al-Maut. O nome significa literalmente anjo da morte. Os textos ainda explicam como ele é capaz de descobrir o nome dos mortos. Já nos textos do Sikhismo, que é uma outra crença, Deus utiliza o poder do arcanjo para buscar almas de infiéis e pecadores. Para isso, Azrael os atinge na cabeça, provocando a separação da alma, que é mandada para o inferno. Já no Zohar, o arcanjo é quem recebe as orações dos fiéis e comanda legiões de anjos.
Em crenças asiáticas, ele separa a alma do corpo das vítimas, segurando uma maçã da árvore da vida próxima ao nariz da pessoa que está morrendo. Para esoteristas, no entanto, ele não está relacionado ao mal. Azrael seria responsável por acompanhar os mortos no além. Dessa maneira, ele é apenas um guia, encaminhando espíritos tanto para o céu como para o inferno. Da mesma forma, os ocultistas compartilham a visão positiva. Para eles, o arcanjo ainda é responsável por ajudar médiuns que entram em contato com almas sofredoras. Já na Bíblia, Azrael não é mencionado em nenhum momento como o anjo da morte. Entretanto, alguns artigos sobre o assunto sugerem que Azrael seria o correspondente ao arcanjo Miguel, que é destacado na Bíblia algumas vezes, especialmente no livro de Apocalipse. Nesse livro, Miguel é descrito como o anjo da guerra, que luta contra o diabo para proteger o povo de Deus. Porém, a associação entre os dois anjos, na minha opinião, é completamente improvável, já que o nome Azrael em nenhum momento é mencionado na Bíblia, e nem as funções do arcanjo Miguel correspondem àquelas atribuídas ao chamado anjo da morte. Segundo a lenda, a origem do poder do arcanjo é descrita em um antigo conto persa. Nele, Deus determinou que os arcanjos Gabriel e Israfel providenciassem as porções de terra utilizadas para a confecção do primeiro homem, ou seja, Adão. Entretanto, eles falharam em sua missão, e foi Azrael quem conseguiu encontrar a matéria-prima para o primeiro homem. Dessa forma, ganhou de Deus o poder de separar o corpo físico da alma de cada ser, ganhando a função de anjo da morte. Essa história aparece com uma versão semelhante na mitologia islâmica. Nessa versão, Gabriel, Israfel, Michael e Azrael ficaram responsáveis por trazer poeira dos 4 cantos do mundo, e com esse pó que Deus teria criado o corpo de Adão. Por outro lado, o pó do coração teria sido retirado de Meca. Segundo a crença, em sua aparência, além da descrição simples de túnica, capuz e foice, há outros relatos sobre a aparência do anjo. Segundo a tradição muçulmana, ele teria 70.000 pés e 4.000 asas, e em seu corpo teria uma série de olhos e línguas de acordo com o número de pessoas vivas na Terra. Azrael teria também 4 faces e um tamanho tão grande que seria maior que o próprio céu. Dessa maneira, ele é capaz de cobrir todas as criações de Deus. A intenção do vídeo não é a de afirmar que realmente existe um anjo da morte chamado de Azrael, e que a sua aparência realmente é como a descrita. O vídeo é baseado segundo a crença de muitos povos e religiões. A Bíblia não relata a existência de um anjo encarregado da morte de todo o ser, mas em certas situações, Deus envia anjos para matar pessoas. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Se existem anjos da morte, fazem apenas a vontade de Deus. Nós podemos citar a passagem da morte dos primogênitos do Egito, narrada no livro de Êxodo. Ou podemos citar o anjo enviado por Deus ao acampamento do exército assírio, que feriu de morte em uma só noite 185.000 soldados do rei Senaqueribe. Em todos esses casos, os anjos obedecem às ordens de Deus para trazer julgamento. Os anjos não têm poder sobre a hora da morte. Somente Deus tem esse poder. Isso não significa que Deus tenha prazer em tirar vidas. Entretanto, Ele não deixa o pecado sem punição. Assim como diz o texto de Ezequiel 33:11, que diz: "Não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva." Se gostou do vídeo, comente, compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.